Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje Deus tem uma direção específica para a sua angústia. Sinto uma alegria profunda em ver a sua fidelidade em nos ouvir diariamente. Essa constância é o que fortalece o seu espírito. Obrigado por fazer desse apostolado o seu encontro marcado com o Senhor todos os dias. Agora vamos nos sintonizar com a verdade que é Jesus Cristo. Feche os olhos, respire calmamente. Esqueça o mundo lá fora e foque apenas no Cristo que habita em você. Sinta o sopro da vida entrando em seus pulmões, como um presente de Deus. Peça que o Senhor acalme as tempestades do seu interior, para que você consiga ouvir claramente o que Ele quer te falar hoje. Esse é o seu momento de desapego e encontro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 7, 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Vamos fazer uma pausa, um breve silêncio para deixar a palavra de Deus ecoar em nossa vida. E se você sente que não deve caminhar sozinho, junte-se a nós. Faça sua inscrição e o seu comentário aqui no vídeo com um amém. São formas de dizer ao mundo que a palavra de Deus é o nosso verdadeiro alimento. É um prazer ter você nessa caminhada diária. Meditação do Evangelho segundo o livro Falar com Deus do Padre Francisco Fernandes Carvajal. Diz-nos São Marcos no Evangelho da missa de hoje, que tendo Jesus chegado com seus discípulos à região de Tiro e Sidom, aproximou-se deles uma mulher pagã, de origem ciro-fenícia, pertencente à primitiva população da Palestina. Lançou-lhes aos pés do Senhor e pediu-lhe a cura da sua filha que estava possuída pelo demônio. Jesus escutou o pedido, mas não disse nada, e os discípulos, cansados da insistência da mulher, pediram-lhe que a despedisse. O Senhor tratou então de explicar à mulher que o Messias devia dar-se a conhecer em primeiro lugar aos judeus, aos filhos, e, com uma expressão difícil de compreender, sem ter presente a sua compostura sempre amável, disse-lhe: "Deixai que primeiro se saciem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos." A mulher não se sentiu ferida nem humilhada. Antes, insistiu ainda mais, como profunda humildade: "Sem dúvida, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Diante de tanta virtude, Jesus, comovido, não adiou mais um milagre, que a ciro-fenícia lhe pedia, e despediu-a com estas palavras: "Por isto que disseste, vai-te, o demônio saiu da tua filha." Deus, que resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Aquela mulher alcançou o que queria e conquistou o coração do Mestre. É o exemplo perfeito que devem ter diante dos olhos todos aqueles que desistem de rezar por julgarem que não são escutados. Nessa atitude relatada pelo Evangelho, acham-se reunidas as condições de toda e qualquer oração de petição: fé, humildade, perseverança e confiança.
O intenso amor daquela mulher pela filha possuída pelo demônio deve ter agradado muito a Cristo. E os próprios apóstolos voltaram certamente a lembrar-se dessa mulher quando ouviram mais tarde a parábola da viúva importuna, que também conseguiu o que queria pela sua teimosia, pela sua insistência. A verdadeira oração é inefavelmente eficaz, porque, como diz São Tomás, Deus, que nunca se desdiz, decretou que fosse assim, e para que não deixássemos de pedir, o Senhor incutiu-nos essa certeza com exemplos simples e claros. Se entre vós um filho pede pão ao pai, porventura dará-lhe ele uma pedra? Ou, se lhe pede um peixe, dar-lhe-á em vez do peixe uma serpente? Quanto mais vosso Pai que estás nos céus. Deus nunca negou, nem negará nada aos que podem ou pedem as suas graças de forma devida. A oração é o grande recurso que temos para sair do pecado, para perseverar na graça, para tocar o coração de Deus e atrair sobre nós todo tipo de bênçãos do céu, tanto para a alma como para as nossas necessidades temporais. Sempre que peçamos a Deus algum dom, devemos pensar que somos seus filhos e que Ele está infinitamente mais atento a nós do que o melhor pai da terra pode estar em relação ao mais necessitado dos seus filhos. O nosso compromisso de hoje é colocar Deus no centro de todas as nossas decisões. E o caminho mais fácil para você não se esquecer disso é estar conosco no nosso grupo VIP do WhatsApp, onde a meditação chega diretamente a você. Peço que você curte e compartilhe. Também te espero lá no Instagram, para mergulharmos na sabedoria de Santo Antônio, o doutor evangélico, que tanto tem a nos ensinar sobre as coisas do reino. Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.